Olá, pessoal. Vamos falar sobre as decisões de financiamento. O que significa isso? O que eu preciso saber? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para tomar uma decisão de qual financiamento é o melhor para aquele investimento? Então, vamos lá. Vamos começar pela estrutura do capital. O capital ele é dividido em capital de terceiros e capital próprio. E a soma do capital de terceiros com o capital próprio vai me dar o ativo. E o que eu tenho dentro do meu ativo? Meus bens e meus direitos. E quando eu falo de meus bens e meus direitos, eu estou me referindo à empresa, ok? Então, todo o capital de uma empresa está investido no seu ativo. E é no ativo que gera o retorno. Então, eu preciso saber de onde eu vou tirar o capital para investir no ativo, porque é no ativo que dá o meu retorno. E esse retorno tem que ser condizente com o capital que eu tomei, tá bom? Se esse capital for de terceiro, ele pode ser a curto e a longo prazo. E o capital próprio, ele é um capital tanto a longo prazo quanto um capital permanente, ok? Então, o capital de terceiros, ele pode ser, somente a curto e a longo prazo, e o capital próprio, ele é um capital a longo prazo e um capital permanente, tá? Quando a gente fala de capital a curto prazo, referente ao capital de terceiros, eu estou falando que eu tenho que pagar esse capital num prazo máximo de 1 ano. Quando eu falo de capital de terceiro a longo prazo, significa que o prazo que eu tenho para pagar ele vai de curto e longo prazo. Quer dizer, ele é diluído em mais prazos, em mais parcelas e mais tempo. Quando ele é dividido em mais tempo, significa que a parcela ficou menor. O capital ele é fornecido por terceiros e pelos acionistas, quando se trata de capital próprio, mas quem toma a responsabilidade por esse pagamento, por esse retorno, é da própria empresa. O uso do capital de terceiro deverá levar em consideração o custo, significa os juros e as taxas. Eu preciso saber se esses juros e se essas taxas são condizentes com o retorno que esse investimento vai me dar, tá certo? E se ele não está colocando a empresa em risco. O que significa colocar a empresa em risco? Não conseguir pagar, então ficar inadimplente, tá? E quando o retorno não é viável. Por exemplo, você vai pegar um dinheiro alto, investir em um maquinário, em uma outra empresa ou em uma filial, e quando você soma tudo, descobre que ele te deu muito prejuízo a ponto de colocar a empresa em risco, tá? Outras coisas, outras informações importantes que são pertinentes a decisões que você tem que tomar. Qual é o valor que você vai tomar? Esse valor é possível? Vai colocar a empresa em risco ou não? O custo, então, são as taxas e os juros, ok? E o cronograma, que significa o tempo. É mais do que o tempo. Então, dentro desse tempo, eu vou colocar o valor da parcela, tá? Ele tem que estar... Me perdoe. Ele tem que estar dentro do seu planejamento, ele tem que caber dentro do seu planejamento. O que é uma alavancagem? A alavancagem faz parte dessa análise, é uma ferramenta dessa análise. É a estratégia utilizada por vários, tá? Utilizando vários instrumentos financeiros, tá? Para captar recursos e que vão potencializar, vão aumentar, vão otimizar esse investimento, tá? Esse financiamento que vai dar um retorno nesse investimento. Então, assim, financiamento e investimento, eles andam muito juntos, porque os juros têm que compensar o investimento, tá bom? Então, tem que ser, são duas ferramentas, investimento e financiamento, que tem que andar casadinha, porque eu tenho que saber, o financiamento está adequado a este investimento, tá? Em outras palavras, a alavancagem se refere à dívida ou ao empréstimo de fundos para financiar uma compra de ativos de uma empresa e, consequentemente, aumentar o seu lucro. Vamos entender isso de forma melhor. A alavancagem financeira baseia-se na captação de recursos de terceiros, e aí existem várias formas dessa captação, para financiar um investimento, o que pode construir um aumento
na sua produção, vendas e lucro. Quanto maior o grau de alavancagem financeira de uma empresa, maior será o seu investimento e, consequentemente, maior será o seu risco. Isso é uma coisa ruim? Não. Isso é uma coisa que você precisa conhecer. Então, quanto maior o seu grau de alavancagem financeira, maior o seu risco. Algum problema nisso? De jeito nenhum. Você tem que saber a hora que você vai ser afoito, que você vai pegar, vai correr um risco maior e a hora que você não pode correr esse risco. Eu tenho sempre que estar naquela zona de que eu corro menos riscos, que isso é sempre melhor para a minha empresa, de jeito nenhum. Todo gestor tem que saber o momento de correr risco e o momento de não correr risco, tá? Existem 3 tipos de alavancagem financeira: a favorável, a neutra e a desfavorável. Você pode, em momentos diferentes, estar nesses 3 níveis. A alavancagem financeira favorável é quando a alavancagem financeira ocorre quando o capital de terceiro produz efeito sobre o patrimônio líquido, ok? A alavancagem financeira, ela é maior que 1. Quando ela for igual a 1, é uma alavancagem financeira neutra. As riquezas da empresa são geradas pelo ativo, que são financiadas pelo capital próprio e pelo capital de terceiros. E quando ela é desfavorável, significa que ela é menor do que 1, é quando o retorno sobre o ativo deve ser superior ao custo, tá? Do capital próprio e do capital de terceiros, tá? Quando ele deve ser, mas ela é desfavorável quando o capital de terceiros for maior do que o patrimônio líquido. Quando ela for favorável, quando o patrimônio líquido é maior do que o capital de terceiros. E quando ela não é nenhum nem outro, que você está no equilíbrio, é quando o patrimônio líquido for igual ao capital de terceiros. Aqui é uma formulazinha que a gente tem para descobrir qual é o grau de alavancagem. Você pega o retorno do patrimônio líquido sobre o retorno do ativo total, tá? Então, aqui diz, quando o grau de alavancagem for igual a 1, a alavancagem é neutra. Quando for maior do que 1, ela é favorável. Quando for menor do que 1, ela é desfavorável. E eu consigo isso através dessa formulazinha. Outras formas, como é que eu vou encontrar o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o ativo, tá? Eu vou pegar aqui, o RAT, que é o retorno sobre o ativo. É o método utilizado para calcular, né, a taxa de retorno para você encontrar o grau de alavancagem financeira. Ele está baseado em quem? Em lucro depois do imposto de renda e antes dos juros, em relação ao seu ativo total. Fórmula. E para encontrar o retorno do patrimônio líquido, ele é calculado com base em quem? Ao lucro líquido em relação ao seu patrimônio líquido. Feito isso, você encontra o grau de alavancagem financeira. Um exemplo, eu tenho um investimento de 300 mil. Eu tenho 2 opções de retorno. Se eu fizer um determinado investimento, ele pode me dar 20% de retorno ou 8% de retorno. Na primeira opção, eu vou investir 100% do capital próprio. Na segunda opção, meio a meio, 50% capital próprio, 50% capital de terceiros. Vamos fazer uma análise para a gente saber o que já vai fazer? Na primeira opção, onde o retorno é de 20%, quando eu uso 100% do capital próprio, o meu retorno, a rentabilidade em relação ao capital próprio é 20%. Na segunda opção, onde eu vou usar 50% de capital próprio, 50% de capital de terceiros, eu vou ter um retorno melhor em relação ao capital próprio, de 30%. Neste caso, qual dos dois eu vou utilizar? Qual das 2 opções? A segunda, eu vou pegar 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiros. Por quê? Porque eu consigo pagar e o retorno que eu tenho líquido ao final é de 30% a mais do que 20% em relação à primeira opção, que era 100% de capital próprio. Quando eu vou analisar o meu outro investimento, que o retorno é só de 8%,
Ele é bom de jeito nenhum. Olha só, ele me dá 8% em relação ao capital próprio e 6% em relação quando eu utilizo 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiro. Então, não é legal. É melhor eu ficar com a outra opção, que além de render mais, o retorno em relação ao capital próprio é melhor quando ele é meio a meio. Por que meio a meio? Porque significa que eu estou pegando apenas 50% do capital próprio e os outros 50% eu estou ganhando em cima de capital dos outros. Então é bom quando a gente pega capital de terceiros e ganha dinheiro para a nossa empresa em cima do capital dos outros. Significa que eu consigo pagar, honro com aquele investimento, eu paguei aquele financiamento e ainda ganho dinheiro, tá? Isso é muito bom. É você ser inteligente, é você ganhar dinheiro no capital dos outros. Capital próprio e política de dividendos. Vamos lá. Isso aqui é só para vocês entenderem, só para a gente expor mais a nossa empresa. O que é capital social? Capital social é o capital da própria empresa, tá? Em sociedade anônima, sociedade por ações, o capital social ele é dividido em ações. Existem dois tipos de ações, as preferenciais e as ordinárias, tá? Em outros tipos de sociedade, o capital social ele também pode ser dividido em cotas. Ações preferenciais não te dá direito a voto. Elas são importantes, mas ela não te dá direito a voto em assembleia de acionistas. Mas tem preferências. Quais são as vantagens dela? Na distribuição do lucro e em caso de dissolução da sociedade. Então, você não tem direito a votos, mas você tem outras vantagens. A ordinária, ela tem, além de te dar direito à distribuição de lucros, após a distribuição das preferenciais, então logo depois que as preferenciais ganham os lucros, vem as ordinárias, ela tem a vantagem diferente das preferenciais, é que ela te dá direito a votos nas assembleias, tá? E o titular tem direito de eleger o dirigente das associações. Então, você tem que decidir se você quer as ordinárias, que te dá direito a voto e dá direito à eleição da diretoria, ou se você quer ter preferência na hora de receber os seus lucros, tá bom? Política de dividendo. O dividendo representa a distribuição da parte do lucro, tá? Quando for feita essa distribuição. Essa distribuição do lucro na forma de ações chama-se de bonificação. E ela na forma de dinheiro dividendos. Vamos às principais fontes de financiamento, tá? Quando a gente fala de fontes de financiamento, eu estou falando de capital de terceiros quando vem fora da empresa ou do capital próprio, que é da própria empresa. Quando é de capital de terceiro, tem que levar em consideração os juros e taxas, a gente já conversou sobre isso. E quando fala de capital próprio, a gente tem que, mesmo que venha da própria empresa, eu tenho que ver o custo de oportunidade. O que significa? Por exemplo, eu vou alugar um estabelecimento. Só uma forma de mostrar isso para vocês. Eu estou alugando um estabelecimento. Então, eu vou pagar o aluguel dele. Se o estabelecimento é próprio, da minha própria empresa, significa que eu não vou pagar esse aluguel, mas eu tenho que levar em consideração esse custo. E se eu estivesse alugando para terceiros, eu não tinha direito a esse aluguel, não seria uma renda. Então, eu tenho que levar em consideração esse custo de oportunidade na hora que eu estiver fazendo o levantamento do custo daquele investimento, tá? E outra coisa é o custo médio. Às vezes, eu tenho que fazer a média ponderada entre de terceiros e capital próprio. Se eu pego vários financiamentos diferentes para um mesmo investimento, tá? Eu tenho que fazer o custo médio desse capital. As fontes a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo é aquele que eu vou pagar num período máximo de 1 ano, então eu tenho várias, eu tenho que analisar todas elas, e a longo prazo é quando eu vou fazer um financiamento a mais de ano, né? 5, 10, 20, 30 anos, então eu tenho que analisar quais são as melhores financeiras, os melhores bancos, banco estatal ou banco privado, tá? Tudo isso tem que ser analisado. Então, o importante das fontes é a curto e a longo prazo. E qual é a melhor dentro do curto prazo, qual é a melhor dentro do longo prazo. Lembrando que curto e longo prazo a gente tem que botar sempre, cabe dentro do meu orçamento, cabe dentro do planejamento da empresa. Se não cabe, não adianta ter juros baixos, é melhor financiar por mais tempo para que ela caiba e que não prejudique, não coloque a minha empresa em risco.
Vamos falar um pouquinho sobre debêntures. Debêntures é um tipo de empréstimo muito utilizado, de financiamento muito utilizado, porque ele é sólido, você não pega de qualquer pessoa, ele é sólido, tem garantias, é importante você utilizar. Então, assim, dentre essas todas as análises, você tem que levar em consideração os debêntures. São títulos de crédito, tá? De médio e de longo prazo, tem todas as suas regras que tem que ser analisadas, mas é um título que vale a pena você analisar, tá? Vale a pena você estudar, ok? E era isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Tem o título do Tesouro Nacional. Então, assim, são créditos que você pode lançar mão deles e que vão te trazer benefícios, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, o quanto é importante o financiamento, o quanto é importante o estudo do financiamento, de onde que eu vou tirar esse financiamento, para que a gente possa fazer uma análise. E a análise principal é custo-benefício, financiamento e empréstimo em relação ao investimento. É isso basicamente que a gente tem que analisar, tá bom? Obrigada pela atenção de todos.